O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória litúrgica de Santa Catarina de Sena. Nasceu em 1347, faleceu em 1380. Nasceu em Sena, na Itália, de uma família numerosa, mas desde muito cedo teve uma boa formação religiosa dos seus pais e também dos padres dominicanos que pregavam em sua cidade. Por isso, desde nova, teve uma experiência do amor de Deus, da vida de oração, da intimidade do seu coração, de rezar constantemente. Por isso, muito cedo, aos 18 anos, quis dedicar inteiramente aos pobres da cidade de Sena. Portanto, era incansável o seu trabalho por todas as pessoas, por isso entrou na ordem terceira dos dominicanos. Mesmo estando em casa, com seus pais, com a família numerosa, ela dedicava-se à caridade, dedicava-se a todas as pessoas que precisavam do seu auxílio. Mas achando que isso ainda estava pouco, ela quis, mesmo estando no mundo, no meio da sociedade, quis dedicar inteiramente à oração, como que recolhendo interiormente no seu coração, tornando ali uma cela, um quarto fechado em oração. Ainda que fizesse tantas coisas, conservava o espírito de oração e de contemplação. Tem tanto a nos ensinar, que também nós, no meio do mundo, possamos também ser contemplativos. Ou seja, nós possamos encontrar, em meio aos nossos afazeres, nós possamos ter a intimidade com Deus, possamos lembrar de Deus, possamos rezar ao longo do dia. Por isso, Santa Catarina de Sena não dissociava o seu trabalho aos pobres da vida de oração, porque o seu trabalho em favor daqueles que mais precisavam era um transbordamento da sua amizade com Jesus. Por isso que também nós possamos ter isso como propósito de vida. Tudo aquilo que eu consigo fazer de bem para as pessoas seja um transbordamento da minha intimidade, da minha oração com Jesus. Pois a experiência que nós temos com Jesus, ela não fica cercada, fechada somente para nós. Recordemos o Santo Evangelho, que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu vim para iluminar todo ser humano. E ainda mais no Evangelho de Mateus ele diz que não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, num lugar alto. Por isso Santa Catarina de Sena, iluminada pela luz de Cristo, ela espalhou esta luz para todos os ambientes no qual se encontrava. Assim também nós possamos resplandecer essa luz de Cristo em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Portanto, em todos os ambientes nos quais nos encontramos, precisamos dessa presença de Deus para as outras pessoas. E nisso, à medida que os anos foram se passando, ela foi também relatando as suas experiências místicas com o Senhor. Seja no seu livro Diálogo, seja a intimidade dela com Jesus, ela foi colocando isso por escrito e que serve para ainda nós nos dias de hoje, para que nós, olhando para a experiência mística de Santa Catarina de Sena, possamos nós também contemplar o Senhor, rezar mais, que nós possamos compreender
Se nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuidará das nossas coisas. Um dos ensinamentos de Santa Catarina de Sena, que de fato nós possamos aprender isso. Primeiramente, nós cuidarmos daquilo que é necessário, da nossa vida de oração, da salvação da nossa alma, cuidar de fato daquilo que o Senhor nos confiou, que é a nossa vocação, vocação à santidade. Nunca nos esqueçamos disso, todos nós somos chamados a ser santos. Essa é a primeira tarefa que precisamos colocar em prática. E à medida que nós vamos envolvendo a santidade, a prática da oração, o Senhor vai acrescentando tantas e tantas outras coisas. Recordemos aquilo que diz São Basílio Magno: precisamos primeiramente buscar o reino dos céus, e depois tudo será acrescentado. Mas muitas vezes nós queremos somente os acréscimos e não queremos o reino. Nós queremos bens, nós queremos estima, nós queremos glória, poder, queremos tantas coisas, mas esquecemos do principal que nós buscamos, que é o reino eterno, que é o céu. Ou seja, que nós possamos ter isso presente em nossos corações. Eu quero habitar o céu, eu quero viver a vida eterna com o Senhor. Assim como Santa Catarina viveu e inspirou tantos homens e mulheres ao longo dos séculos, ela também possa inspirar a cada um de nós a buscar e a lutar pelo céu. E por fim, que Santa Catarina de Sena também nos ensine a sermos capazes de todos os dias, além da oração, dedicação às pessoas que mais necessitam, que nós possamos também ir relatando aquilo que acontece no nosso interior, no nosso coração. Seja quão importante é termos, seja na Bíblia, num livro espiritual, num diário, quais foram as impressões surgidas na oração, as consolações, as inspirações. Seja importante que nós possamos também ter a história da nossa oração registrada. Quantas vezes nós temos inspirações de Deus, nós temos consolações e nós não anotamos isso, não guardamos isso e aquilo vai ficando esquecido. Por que isso é importante? Para que no momento da desolação, da dificuldade, você possa voltar ali nos seus escritos ou na Bíblia e ver: nossa, naquele tempo, naquele momento, Deus me falou isso, tanto me ajudou, que isso também possa recobrar a minha esperança, que isso possa de novo me animar a ser perseverante na fé. Seja importante que nós tenhamos uma boa memória da nossa oração, uma boa memória daquilo que nós experimentamos de Deus. Pois uma coisa que quase não falamos, da memória espiritual, que isso nos fortalece cada vez mais na intimidade e no amor de Deus. Porque muitas vezes nós vamos vivendo como que a toque de caixa, sem prestar atenção ao que se passa dentro de nós. E muitas vezes nós deixamos tantas coisas como que adormecidas. Um tempo de tanta informação, de tanta agilidade, parece que nós transpomos isso também para a vida espiritual. Parece que nós não experimentamos lentamente cada oração. Parece que nós passamos muito rápido por tudo isso. Portanto, eu gostaria, cada um de nós, seja em breves palavras, em pequenas anotações, você vá registrando os frutos da oração, a intimidade que você tem com o Senhor. Não digo escrever um livro, mas digo você ter ali coisas, pequenas anotações que te ajudam, que te auxiliam, passagens bíblicas. Sempre bom, ao lermos a Bíblia, grifarmos, anotarmos, ou seja, nós vamos cultivando com o Senhor o quê? Uma grande intimidade, uma amizade. E à medida que os anos vão se passando, isso vai crescendo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nesse dia dedicado à oração, que nós recordamos Santa Catarina de Sena, que nós possamos ser capazes de cuidar primeiramente das coisas de Deus, para que Ele possa cuidar das nossas. Coloquemos em prática o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, que isso seja o centro da nossa vida e que nós também tenhamos o cuidado de não tomar o nome de Deus em vão. Muitas vezes é algo tão esquecido por nós. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer de modo muito banal, sem prestar atenção, como se o nome de Deus fosse qualquer coisa. Ou seja, precisamos ter mais atenção e mais piedade para falar de Deus. Os judeus, por respeito, nunca pronunciam o nome de Deus, Yahvé, mas sempre o Senhor, o Todo-Poderoso. Ou seja, esse respeito também nós podemos cultivar. Esse amor, esse respeito para com o nome de Deus. Tanto é verdade
que nós celebramos também o Santíssimo Nome de Jesus, porque é um nome santo, também na Santa Missa. Todas as vezes que se nomeia Jesus Cristo, nós fazemos uma inclinação, uma vênia, seja no glória, na oração eucarística, no creio. Quando se pronuncia o nome da Virgem Maria, também fazemos uma inclinação, ou seja, por respeito. Ou seja, o nome de Deus é santo, eu não posso brincar com o seu nome, não posso falar de modo banal. Que nós possamos também ter essa piedade, esse respeito para com o nome da Virgem Santíssima e de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos cultivar esses atos de carinho na liturgia e também no dia a dia, nos policiarmos para não falarmos o nome de Deus em vão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.